Olá, eu me chamo Maria Cantuário e este é o programa Momento Inclusão, transmitido pela Rádio Universitária 95,9 FM e pela TV Universitária Canal 2.1. Para que me conheçam melhor, farei minha autodescrição. Estou em pé, tenho pele parda, olhos castanhos escuros, cabelos pretos, no momento estão presos. Estou vestindo uma camisa azul escuro com bolinhas e uma calça azul. Atrás de mim, um cenário cinza escuro e azul claro, com os quadros com símbolos de acessibilidade. E no programa de hoje, vamos falar sobre capacitismo. Mas antes, vamos ao nosso quadro Acessível. O capacitismo é o preconceito direcionado a uma pessoa com deficiência, seja ela física, intelectual ou sensorial. Assim como as outras formas de preconceito, o capacitismo contribui para privar os direitos e a dignidade humana das pessoas com deficiência, atingindo a capacidade e a aptidão de realizar tarefas e alcançar a independência em virtude da deficiência. O preconceito e a discriminação direcionados à pessoa com deficiência são expressados por meio de atitudes negativas, depreciativas, de comportamentos hostis ou ainda palavras, expressões e brincadeiras. Alguns termos utilizados no cotidiano são capacitistas, como dar uma de João sem braço, que mancada, ou se referir a uma pessoa com deficiência como aleijada ou mongol, ou portadora de deficiência. O capacitismo também pode se manifestar por meio de atitudes que parecem positivas, como a superproteção, a piedade e os elogios exagerados. Um preconceito considerado estrutural, enraizado na sociedade e sofrido pelas pessoas com deficiência. Estamos falando do capacitismo. E para conversar conosco hoje, recebemos em nosso estúdio Ana Carla Mendonça, professora com graduação em Letras Português pela Universidade Federal de Roraima e que desenvolve pesquisas sobre o capacitismo. Ana Carla, seja muito bem-vinda ao Momento Inclusão. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, eu agradeço pelo convite. Então, eu sou uma moça de cabelo curtinho, óculos, piercings irados, blusa preta, calça preta e uma muleta irada também. E também sou parda. Ana Carla, pelo seu currículo, a gente viu que você fez o seu TCC, seu trabalho de conclusão de curso, com tema sobre o capacitismo, né? Explica pra gente o que te motivou a iniciar a tua pesquisa sobre esse tema. Então, eu sou uma pessoa com deficiência, desde o nascimento, na verdade. Na verdade, a minha deficiência surgiu da minha infância, quando eu era muito criança, na minha primeira infância, e nisso, eu tive que recorrer a tratamento médico, a fazer cirurgias, né, para que se tivesse uma melhora. A minha melhora foi parcial, mas a minha deficiência, ela existe, ela ainda continua aqui. A deficiência também faz parte de mim, de quem eu sou, né, então. E nisso, a deficiência, ela afetou a minha vida de diversas formas, de diversas maneiras, e não foi diferente ao meu ingresso, né, dentro da universidade e na graduação, até então, porque eu nem sabia que eu podia chegar, né, nesse nível de entrar numa universidade, quanto mais de me graduar. E dentro da universidade eu tive muitos desafios por ser uma pessoa com deficiência, e esses desafios me levaram a querer entender quem eu era, né, quem eu sou, qual era o meu lugar no mundo e como que a minha deficiência influenciava em tudo isso. Então, a minha pesquisa foi motivada pela minha história de vida e pela minha trajetória dentro da universidade. Interessante. E me conta um pouco sobre... muitas pessoas consideram o termo capacitismo recente, né? E como podemos definir esse termo, capacitismo? Então, o termo capacitismo, ele de fato é um termo muito recente, principalmente aqui, né, no Brasil.
Nos Estados Unidos, por exemplo, já se tem um maior entendimento, né? Nos Estados Unidos e em outros países já se tem um maior entendimento sobre o que seria o capacitismo, mas aqui dentro a gente ainda anda a passos lentos sobre o que seria. Basicamente, o capacitismo está atrelado ao preconceito e à discriminação contra as pessoas com deficiência, mas o capacitismo também pode ocorrer em outros âmbitos, né, de outras formas e com outras classes sociais, né, com pessoas negras, com pessoas acima do peso. Capacitismo pode ocorrer em outros âmbitos também, mas especificamente esse termo está voltado aqui no Brasil e dedicado para as pessoas com deficiência, né, dedicado a tudo que se relaciona com o preconceito e com a discriminação contra as pessoas com deficiência. Ana, você disse que existem outros tipos de capacitismo além das pessoas com deficiência, né? E qual foi que você usou e explicou mais no seu TCC? Então, o termo capacitismo que eu trouxe, né, ele está atrelado dentro do meu trabalho às perspectivas médicas e biomédicas, no caso, né, que se relacionam com as pessoas com deficiência e com esse apagamento, né? Com esse apagamento que a gente teve, né? Que nós, quanto pessoas com deficiência, tivemos, porque por muito tempo a medicina ela só se preocupou com o âmbito clínico, né? Clínico-terapêutico, e esqueceu que por detrás, né, de corpos existiam pessoas, existiam vidas que também mereciam ser olhadas com outro olhar, né? Com um olhar mais antropológico, mais sociológico. Então, o termo capacitismo que eu trago, ele tem a ver com isso, né? Com essa imposição diante do modelo biomédico. Traz uma historicidade do Sim, termo. exatamente. E eu também eu faço essa trajetória, né? Essa jornada histórica de como as pessoas com deficiência eram vistas desde a antiguidade até os dias atuais, como é que está sendo. Faço essa relação do capacitismo com a inclusão e a acessibilidade, que são termos que estão, digamos que muito na moda, né? Muitas pessoas querem saber sobre inclusão e acessibilidade, mas muitas das vezes não querem entender a fundo o que significa de forma efetiva isso dentro da vida de uma pessoa com deficiência, por exemplo. Querem ver a teoria ali, mas na prática acaba tendo ali uma contradição ou outra que a gente precisa estudar também, né? Mas é possível estimar quais ambientes ocorrem mais atitudes capacitistas? Eu acredito que não. Na verdade, dentro do meu trabalho, né, de conclusão de curso, eu acredito que não tem como a gente estimar assim, né? Por exemplo, em tal lugar ocorre mais, sei lá, no ambiente de trabalho ocorre mais, em casa ocorre menos. O que acontece é que o capacitismo ele vai ocorrer de formas diferentes em lugares diferentes, ou seja, tem lugares que o capacitismo vai ocorrer de forma muito mais grosseira, né, que a gente vai perceber logo de cara, e tem lugares que a gente não vai perceber, que ele vai estar tão... Uma brincadeira, assim, né, uma como coisinha. se fosse uma linha bem fininha, que a gente não vai nem se dar conta de que está praticando, de que tá ali envolvido. Isso é muito relativo. Mas dentro do meu trabalho, eu busquei fazer uma classificação, né, do que seria dito enquanto discriminação, do que seria dito enquanto preconceito. E lá tá bonitinho, né, umas categorizações que podem responder essa pergunta, né, de onde pode ocorrer menos, de onde pode ocorrer mais. Tu conseguiria explicar um pouco mais sobre essas classificações para a gente? Então, dentro do meu trabalho,
eu classifiquei alguns pontos baseados no que eu tinha de teoria, né, dentro das pesquisas acadêmicas que eu utilizei e também baseados na minha experiência de vida. Então, meu trabalho está muito bacana por isso, porque ele tem a parte teórica, né, onde eu vou lá, busco nos autores e tudo mais, mas eu também trago isso para a minha realidade, para o que eu vivi. Por exemplo, uma classificação que está posta no meu trabalho é a de discurso de superação. A gente é capacitista quando a gente impõe para uma pessoa com deficiência certos tipos de discurso de superação. Ou então quando a gente promove um excesso de cuidado com a pessoa com deficiência sem necessidade, ou, por exemplo, nas interferências familiares, né? Porque, felizmente ou infelizmente, uma família de uma pessoa com deficiência está muito atrelada a ela e ela acaba ficando muito atrelada à família, e a família, no intuito de proteger, de guardar, acaba cortando, digamos assim, as asinhas, né, da pessoa, limitando ela, e aí não deixa, sei lá, ela fazer escolhas simples, por exemplo, que é o que aconteceu comigo. Muitas vezes eu não tinha condições de fazer escolhas simples. E aí isso é uma das coisas que eu coloco. Tem também as tentativas de cura, que é uma categoria que eu coloquei, baseadas no modelo biomédico e tudo mais. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de mais alguma. Tem também a negação dos corpos, ou então a padronização dos corpos, né? A negação da sexualidade das pessoas com deficiência. Isso aí está posto lá no meu trabalho, gente. Bastante coisa para ser estudado, para ser desenvolvido, né? E realmente esses tabus eles precisam ser desmistificados, né? Precisam ser ditos, precisam mostrar que, às vezes, não é nem porque, como você comentou, não é nem porque a família está praticando capacitismo, mas ali a limitação acaba sendo a forma de praticar o capacitismo. Mas, Ana, nosso papo está muito bom, mas precisamos ir a um breve intervalo, tá? Mas a gente volta a falar nesse assunto. Obrigada por você que acompanha o nosso programa no momento. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. ...95,9. A Universidade Federal de Roraima. Ligada em você. Estamos de volta com o programa Momento Inclusão, transmitido pela Rádio TV Universitária. O nosso assunto de hoje é sobre o capacitismo e estamos na companhia de Ana Carla Mendonça, ela que é professora e pesquisadora na área de inclusão das pessoas com deficiência e que desenvolve pesquisas com foco no capacitismo. Mas antes de retomar nossa conversa com Ana Carla, vamos assistir uma matéria sobre o Dia da Conscientização sobre o Capacitismo aqui em Roraima. Promulgada em julho de 2022, a Lei número 1712 institui o dia 21 de setembro como o Dia da Conscientização sobre o Capacitismo no estado de Roraima. Criada com o objetivo de conscientizar a população para a igualdade de oportunidades, incentivar a inclusão e estimular a reflexão sobre os direitos das pessoas com deficiência, o texto não deixa explícito de que forma isso deve ser feito. Ana Clara Batista da Silva, pessoa com deficiência e acadêmica de direito, acredita que a lei deveria estabelecer as ações. Eu acredito que a lei foi importante, sim, para a representatividade, mas eu acredito que ela também pode ser mais específica, né? Poderia haver um decreto ou outra lei editada que especificasse ações, metas do governo para conscientizar
a população em geral quanto as pessoas com deficiência, a sua importância e também ações nas escolas, como palestras, dentro de locais públicos também. Como acadêmica, eu acho válido, porém, como pessoa com deficiência e pessoa de fato, eu acho que as leis elas poderiam ser mais específicas, né? Tratando mais especificamente de problemas, em metas em acabar com as barreiras arquitetônicas ou então as barreiras sociais que as pessoas com deficiência têm no seu dia a dia, né? Para Ana Clara, as ações de conscientização devem ser destinadas aos jovens. Eu acho que essas ações, como elas devem ser voltadas para o público no geral e principalmente para o público jovem, que o público jovem, como as crianças, os adolescentes, eles podem conscientizar os pais, os mais idosos, a perceber que as pessoas com deficiência têm o seu lugar de importância na vida. Ana Carla, a gente acabou de ver a matéria sobre o Dia da Conscientização em relação aos preconceitos enfrentados pelas pessoas com deficiência. Você, uma pessoa com deficiência, já foi vítima de falas ou atitudes capacitistas? Infelizmente, sim. Gostaria de dizer que não, mas infelizmente, sim. Inclusive, dentro da própria universidade, eu já tive episódios relacionados ao capacitismo. E o mais engraçado disso tudo é que a mesma universidade que me proporcionou, né, momentos não tão felizes por conta de episódios capacitistas, é a mesma universidade que hoje, né, me dá espaço e me deu espaço para pesquisar, falar e discutir sobre o capacitismo. Ou seja, a gente precisa ter consciência e sabedoria, né, para superar, né, não só superar, mas entender sobre as práticas do capacitismo, né, de como a gente pratica o capacitismo até mesmo sem perceber. Com certeza. Uma das atitudes que as pessoas não têm noção e sempre falam, que tem sempre falas, surdo-mudo, né? Dei mancada. João sem braço. João sem braço. São palavras que as pessoas falam na brincadeira ali, que às vezes a pessoa sente incomodada, mas por estar ali naquele ambiente acaba passando despercebido, mas que a gente sabe que é capacitismo. Exatamente. O que mais me marcou, assim, com relação a isso, né, do capacitismo, foi na minha experiência de estágio, dentro da sala de aula, onde a minha professora, né, que me supervisionava, ela, na intenção de me ajudar, né, de alguma forma, ficou me questionando sobre eu ter escolhido aquela, né, a profissão, por que eu tinha escolhido essa profissão e que, sei lá, que essa profissão, né, do ser professor seria muito pesada para mim, né, para mim, eu não iria dar conta. É claro, né, que ela falou assim num tom apaziguador, né, no caso, depois de um dia terrível que tinha passado por muitas turmas, eu estava muito cansada naquele dia. E aí ela falou isso, assim, né, sei lá, na intenção de me dar uma palavra de consolo, eu acho, mas eu senti, né, naquele momento, assim, eu já estava meio cabisbaixa, porque o estágio deixa a gente meio mal. E aí, ouvindo aquilo, né, para mim,
na hora minha ficha nem caiu assim, né? Eu nem me dei conta que aquilo foi uma fala capacitista, e só depois que passou o cansaço, que me acalmei, eu falei, poxa, a professora foi capacitista comigo ali, sem ela perceber. E isso acontece muito, né? Direto, assim, as pessoas acabam sendo capacitistas e nós, enquanto pessoa, eu, por exemplo, enquanto pessoa com deficiência, às vezes demoro muito a reconhecer, e esse é um dos pontos que eu também trago no meu trabalho, de como o capacitismo ele é sutil e como muitas vezes nem as próprias pessoas com deficiências conseguem perceber, ou então se elas percebem, elas não conseguem se defender, né, rebater sobre isso de uma forma que elas não vão sair como se elas fossem as vilãs da história, né? Porque é basicamente isso, né? Se a gente tenta falar, olha, querido amigo, querida amiga, mãe, pai, ou sei lá, família, namorada, você foi capacitista comigo nesse momento, a pessoa vai falar, não, nossa, você não foi, você tá maluca? Então, Tá vitimizando, né? Uma frase bastante ouvida tá se vitimizando. Tá se vitimizando. Né? Bastante. Não foi isso que eu quis dizer. Então, até a forma da gente tratar sobre, né, de como eu vou me defender, ou como eu vou explicar para a pessoa que aquilo que ela fez foi capacitismo, é difícil porque até então a gente não tem regras, né, pré-escritas de dizer, olha, a gente não tem assim um manual do capacitismo de, se você fazer isso, ou falar isso, ou respirar assim, isso aqui foi capacitismo, não tem isso. Então é meio que um jogo do adivinha, muitas vezes. E Ana, eu queria que você explicasse para quem está em casa agora, o capacitismo é crime? Não. Infelizmente, dentro das nossas leis, até o momento, né, o capacitismo ele ainda não é visto como crime, principalmente se a gente se baseia na Lei 13.146/2015, lá no parágrafo 4, no artigo 4, né, trata sobre da não discriminação e da igualdade para a pessoa com deficiência, mas ainda assim não é considerado como crime, embora separadamente, isso é interessante a gente esclarecer aqui para o público e para quem nos assiste, que a discriminação, separadamente, ela é sim considerada como crime, mas no âmbito, quando se trata de discriminação contra raça, classe, etnia, né? Ou seja, discriminação com outros âmbitos, né? Com outras minorias. Mas no âmbito das pessoas com deficiência, a discriminação ainda não é considerada como crime. O capacitismo ainda então não... Não, o capacitismo não está colocado ali como crime, e a palavra, né, o termo capacitismo em si, de forma literal, ele não é citado dentro da Lei Brasileira de Inclusão em nenhum momento. O que a gente tem e que a gente pode associar de forma científica, digamos assim, e pragmática ao capacitismo são os dois termos que eu estudo dentro do meu trabalho, que é o preconceito e a discriminação até então. Ana, na sua outra fala, você falou sobre que as pessoas não têm um padrão, né? Não existe o certo ou errado, o que é bonito ou o que é feio, né? Cada um a sua vida, cada um tem a sua. E como discutir a diversidade e como contribuir para a inclusão, principalmente quando nos referimos a um padrão socialmente estabelecido? Então, essa pergunta ela é muito complexa, né? E ela pode ser analisada sob diferentes pontos de vista, sobretudo do ponto de vista antropológico, sociológico. Mas o que a gente pode dizer em relação a isso, principalmente quando a gente está tratando de um público-alvo aqui, que a gente está tratando sobre as pessoas com deficiência,
o mais importante de tudo é a gente perguntar para as pessoas com deficiência como elas gostariam de ser tratadas, o que falta para elas em questão do espaço mesmo, como que as necessidades delas podem ser atendidas, porque o que acontece? Nós, enquanto pessoas com deficiência, a gente não, ainda, infelizmente, a gente não ocupa muitos espaços. Então, ou seja, o número de pessoas com deficiência dentro de universidades, independente de ser pública ou particular, ainda é muito pouco. O que a gente tem em relação a tecnologias, né, para as pessoas, com relação à inclusão e tecnologias assertivas, ainda não é suficiente. Então, é muito difícil a gente ver pessoas com deficiência em espaços sociais, onde elas possam ter voz, né, espaços de poder, onde elas possam ter voz e falar como se sentem. Então, nesse sentido, isso seria discutir a diversidade. Discutir a diversidade e a gente dar espaço para as poucas pessoas que alcançaram algum espaço de poder, né, algum espaço social, falar como que elas gostariam de ser tratadas, como que elas gostariam de ter o espaço, se a rampa tá legal, se vai precisar de alguma tecnologia para ajudar, para auxiliar, para assistir, se a pessoa com deficiência vai chegar com algum uso de algum aparelho, alguma muleta, algum andador, ou no caso dos aspectos, né? Por exemplo, pessoas com autismo, o que elas vão precisar com relação a sons, a iluminação, sensibilidade. Então, essas coisas a gente só pode saber se a gente perguntar, né? Ouvir, né? Ouvir as necessidades das pessoas. Porque, muitas das vezes, quem representa uma pessoa com deficiência, geralmente, nem é uma outra pessoa com deficiência. Às vezes é um familiar, por exemplo. E, às vezes, os familiares, eles acabam tomando a frente, né, pela questão do cuidado, mas nem sempre eles vão realmente saber, de fato, a realidade ou qual a necessidade ou o sentimento daquela pessoa, só ela mesma vai poder dizer, né? E, Ana, como combater ou como ser anticapacitista? Indo nessa mesma direção, né? Na mesma direção dessa minha fala, você perguntando, você, olha, e aí, você gostaria de ser tratado assim? Você recebendo as pessoas com deficiência nos lugares, você tentar incluir, né? Incluir sem excluir e tentar ouvir, porque ainda há muitos lugares que são restritos, né? Espaços que são restritos ou imposição de muitas crenças, né? Para pessoas com deficiência. Agora que você falando, eu lembrei de uma experiência terrível com relação ao que aconteceu comigo. Estava indo normalmente na rua, só um exemplo de como ser anticapacitista, gente. Estava indo na rua normal, num dia qualquer, estava indo fazer umas compras, e aí quando eu voltei, um moço me parou na rua. Acho que ele devia ter, sei lá, uns 40, 30 e poucos. E aí ele me parou na rua e perguntou se eu era especial. Aí eu falei, sou assim, com certeza, né? Pra alguém eu devo ser especial. Eu falei, sou assim. Aí ele falou, sim, é porque eu tô vendo o seu jeito de andar. O que aconteceu com você? Foi acidente? Ele falou, foi acidente? Eu falei, não, eu já nasci assim. Aí ele, então, moça, eu sinto muito. Então foi porque Deus quis, né, que você nasceu assim. Aí eu fiquei assim, olhando pra ele, né? Aí ele falou, tá aqui. Ele tirou R$20 da carteira e deu pra mim, né?
como eu já tinha acabado de gastar, eu pensei, bom, já tô passando por esse constrangimento, eu vou pelo menos aceitar. Ele falou, é o que eu tenho, toma aqui pra você comprar um lanche. Aí eu fiquei pensando assim, né? Será que eu tava muito desarrumada? Tava com uma cara, sei lá, de algum pedinte, alguma coisa? Ou... Enfim, eu sei que... Aí ele achou que tava fazendo uma boa ação. E aí depois ele perguntou como é que era o meu nome, quantos anos eu tinha, se eu estudava. Eu falei, né? Aí, não, tá bom, você tem a idade de uma das minhas filhas. Enfim, tô indo. E aí ele foi. E aí... Eu fiquei assim... situação, sim. Na verdade, eu fiquei paralisada, porque no momento eu não soube como reagir, né? Tipo, reagir no sentido de falar, olha, moço, você está sendo preconceituoso. Eu não... Entendeu? Assim, sabe? No momento eu fiquei sem saber como... Entendeu? Porque a naturalização das pessoas já vem enraizado, né? As pessoas cresceram com isso. Então, para a gente é complicado lidar com essa situação, para a gente não ser grosseiro com a pessoa, né? Porque às vezes é tão natural dela, né? Então, e aí eu fiquei ali parada, né? Mas então, gente, isso serve, no caso, o exemplo que eu dei, com esse exemplo eu quero dizer o quê? Que a gente não pode impor as nossas crenças, né, sobre as outras pessoas. E muitas das vezes o que mais acontece, isso aconteceu comigo, mas já aconteceu com a minha irmã também. A minha irmã também é uma pessoa com deficiência e a gente já perdeu as contas de quantas vezes pessoas já pararam ela na rua para ou dar dinheiro, ou falar que Jesus iria curá-la. Ou então, sei lá, entregar aqueles folhetos da Bíblia e falar que um milagre ia acontecer na vida dela, que ela ia ser curada. Então, assim, pelo menos para mim e para ela, né, enquanto pessoas com deficiência, é muito difícil de ouvir, né? Eu falo pela minha experiência pessoal, você ouvir que, sei lá, que você precisa de um milagre, de uma cura, que você precisa ser curado. Poxa, gente, isso é de partir o coração. E quantas pessoas não fazem isso de uma forma tão natural, né? Ou na rua, ou dentro das suas casas, ou de alguma forma, né? Sei lá, nos tempos religiosos que pregam esse tipo de transformação, de milagre, de cura. E às vezes a pessoa com deficiência se sente tão mal que ela não sabe como reagir. Ou então ela simplesmente acha que ela que tem problema, que ela que está incompleta, que ela que tem um defeito. E não tem nada de errado, né? Não tem nada de errado com ela. Acaba se sentindo culpado pelo outro, né? Exatamente. Mas, Ana, eu gostaria de te agradecer pelas suas experiências aqui contadas. Obrigada por aceitar o nosso convite. Gostaria que você fizesse suas considerações, deixasse aí as suas redes sociais. Eu vou deixar minhas considerações aqui. Um grande abraço para minha orientadora, né? A professora Sandra Moraes. Muito obrigada pelo convite e agradeço a vocês, agradeço a ela, né, por me dar essa oportunidade, por acreditar em mim. Também mando um abraço para minha irmã, que também é uma pessoa com deficiência. Então hoje eu também estou aqui não só me auto-representando, mas também representando ela. E espero que também outras pessoas com deficiência, representando também o Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal. Não falei que eu vinha para cá, mas já estou aqui, então vou mencionar mesmo assim. E o meu saudoso grupo de pesquisa, PET Letras, onde eu aprendi muita coisa. Então é isso, gente. Obrigada. Mais uma vez, obrigada, Ana. Obrigada a você que nos acompanhou no programa Momento Inclusão. Lembrando que o Momento Inclusão é transmitido pela Rádio TV Universitária. Até o nosso próximo encontro. Tchau.